Tô de volta para falar do calorão que tem feito nos últimos dias, hein? Tá complicado ou não tá, gente? Até que com a chuva, tá, deu uma amenizada em Campos dos Goytacazes, mas continua abafado. Era 6h30, Granja Ferreira estava passando a informação para a gente que a sensação térmica estava em 30 graus. Alguma coisa de errado está acontecendo. E segundo especialistas, pelo menos até o fim do ano a situação vai ficar desse jeito aí, tá? Podendo se estender até o fim do verão, em abril. Veja na reportagem de Dorlane Delesposte e Tony Batista. Com o calorão na casa dos 30 graus, não tem outra opção. O jeito é tentar se proteger do sol. No interior do estado do Rio, o mês de dezembro promete ser bem quente, com ondas de calor em que a sensação térmica pode ultrapassar os 40 graus. A tendência do clima para esse ano, né, é de nós termos ondas de calor frequentes, né? Elas estão só começando, na verdade, porque nós temos ainda todo o verão pela frente, né? E é normal que nós tenhamos ondas de calor aqui na nossa região até o mês de abril. Né? Então, nós estamos só começando aí um período em que nós vamos ter que nos virar, porque essas ondas de calor vão acontecer, intercaladas com frentes frias que não vão derrubar muita temperatura, vão derrubar a temperatura um pouco, vão trazer alguma chuva, mas aí logo depois esquenta de novo, temperatura chegando em 36, 37 graus, isso deve acontecer com bastante frequência durante esses meses aí entre dezembro e abril do ano que vem. A sensação térmica é a forma como o corpo humano percebe a temperatura do ar e pode ser diferente da temperatura real do ambiente. Ela é influenciada por vários fatores, como umidade, velocidade do vento, pressão e a densidade da atmosfera. Para diminuir essa sensação de calor extremo, só com a chegada de uma frente fria, mas que nesta época do ano não vai trazer muitos resultados, apenas chuvas isoladas. São chuvas isoladas com grande intensidade, então elas tendem a afetar muito aonde aquela célula de nuvem passar, né? Podem ser chuvas intensas? Podem. Podem causar grandes problemas? Podem, mas vai depender sempre muito de onde elas vão ocorrer. Obviamente, claro que a Defesa Civil, né, dos municípios deve estar atenta para as previsões a fim de ver em que ponto essas nuvens com chuva mais forte vão passar. 2024 já está sendo considerado pela Organização Meteorológica Mundial o ano mais quente das últimas décadas. E é claro que este calor se reflete na saúde. As altas temperaturas podem provocar, além da desidratação, arritmias cardíacas mais graves. A gente sabe que tem vários mecanismos, né, que podem trazer complicações cardiológicas, né? A gente pode citar, por exemplo, a vasodilatação. O calor excessivo ele vai acabar dilatando esse vaso sanguíneo, né? E essa dilatação pode provocar uma baixa da pressão, pode provocar uma hipotensão, que a gente chama, e o paciente pode evoluir com tonteira, que a gente chama de lipotímia, né? Ou até mesmo propriamente o desmaio, né? Que é a síncope, né? Outro mecanismo que pode realmente ser causado pelo calor excessivo, né? Com a desidratação, o sangue ele fica mais grosso, é como se ele ficasse um pouco mais viscoso, né? E aí o coração ele acaba tendo que trabalhar mais para bombear esse sangue, né? A desidratação, a gente sabe que provoca uma aceleração dos batimentos cardíacos, que é a taquicardia. Existem pacientes que devem ficar mais atentos às mudanças de temperatura. Existe um grupo especiais que a gente tem que ter muita preocupação, são os pacientes portadores de arritmia, os pacientes portadores de insuficiência cardíaca, os pacientes idosos, os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos também. A gente tem que ter uma atenção especial nesse momento de calor. Se hidratar é fundamental e a quantidade de água que deve ser ingerida varia de acordo com o peso de cada indivíduo. Vou dar um exemplo, eu tenho 57 quilos, então a gente vai multiplicar por 35 a quantidade de ml que a gente tem que tomar por dia. E tem excelentes frutas, então a gente pode consumir abacaxi, que ela está na época, então você está baratinho, pode consumir melancia, bastante fonte de água e melão. E tem aquelas dicas que são fundamentais. Usar proteção solar como bonés, chapéus, protetores, camisas e óculos com UVA e UVB. Evitar atividade física nas horas mais quentes do dia,
principalmente entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. E é necessário conservar os alimentos de forma correta para evitar intoxicações e diarreias. E sabe aqueles alimentos mais gordurosos? Também devem ser evitados. Evitar fritura, evitar alimentos pesados, consumir carne de porco, sopas muito quentes, mocotó. Então alimentos que fazem má digestão a gente evita.